O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um Ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 291 do podcast O Catecismo em um Ano. Estamos lendo a terceira parte, a vida em Cristo, na segunda sessão, os 10 mandamentos, no segundo capítulo, amarás o próximo como a ti mesmo, no artigo 5º, não matarás. Nesse dia nós leremos os parágrafos 2284 ao 2291, que fala sobre o respeito à dignidade das pessoas. O respeito à alma do outro, o escândalo. O escândalo é a atitude ou o comportamento que leva outrem a praticar o mal. Aquele que escandaliza torna-se o tentador do próximo, atenta contra a virtude e a retidão. Pode arrastar seu irmão à morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave, se por ação ou omissão conduz deliberadamente o outro a uma falta grave. O escândalo se reveste de particular gravidade em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: quem provocar a queda de um só destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6. O escândalo é grave quando provocado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, os comparando a lobos disfarçados de cordeiros. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme aos mandamentos. O mesmo vale para chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam à fraude, para professores que encolerizam os alunos, ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que induzam ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. É inevitável que ocorram escândalos, mas ai daquele que os provoca. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1. O respeito à saúde. A vida e a saúde física são bens preciosos doados por Deus. Devemos cuidar delas com equilíbrio, levando em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado com a saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade para que haja condições de existência que permitam crescer e atingir a maturidade. Alimento, roupa, moradia, cuidado da saúde, ensino básico, emprego, assistência social. Se a moral requer o respeito à vida corpórea, não faz dela, no entanto, um valor absoluto. Ela se opõe à concepção neopagã
que tende a promover o culto do corpo, a tudo sacrificar-lhe, a idolatrar a perfeição física e o êxito esportivo. Em razão da escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos, tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. A virtude da temperança manda evitar toda espécie de excesso, o abuso da comida, do álcool, do fumo e dos medicamentos. Aqueles que em estado de embriaguez ou pelo gosto imoderado pela velocidade põem em risco a segurança alheia e a própria, nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. O uso da droga causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações estritamente terapêuticas, constitui falta grave. A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas, constituem cooperação direta com o mal, pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. E como comentário adicional para a leitura desse dia, nós leremos a homilia do Papa Francisco por ocasião do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Jubileu dos doentes e das pessoas portadoras de deficiência, do dia 12 de junho de 2016. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo usa palavras muito fortes para expressar o mistério da vida cristã. Tudo se resume ao dinamismo pascal de morte e ressurreição, recebido no batismo. De fato, cada um, pela imersão na água, é como se tivesse morrido e fosse sepultado com Cristo, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. E quando reemerge dela, manifesta a vida nova no Espírito Santo. Esta condição de renascidos envolve a vida inteira, em todos os seus aspectos. Também a doença, o sofrimento e a morte ficam inseridos em Cristo, encontrando nele o seu sentido último. No dia de hoje, jornada jubilar, dedicada a todos aqueles que carregam os sinais da doença e da deficiência, esta palavra de vida tem uma ressonância especial na nossa Assembleia. Na realidade, todos nós, mais cedo ou mais tarde, somos chamados a encarar e, às vezes, a lutar contra as fragilidades e as doenças nossas e alheias. E como são diferentes os rostos com que se apresentam estas experiências, tão típicas e dramaticamente humanas. Mas sempre nos colocam de forma mais aguda e premente a questão do sentido da vida. Perante isso, no nosso íntimo, pode algumas vezes sobrevir uma atitude cínica, como se fosse possível resolver tudo suportando ou contando apenas com as próprias forças. Outras vezes, pelo contrário, coloca-se toda a confiança nas descobertas da ciência, pensando que certamente deverá haver, em algum lugar da Terra, um remédio capaz de curar a doença. Infelizmente não é assim. E ainda que existisse tal remédio, seria acessível a muito poucas pessoas. A natureza humana, ferida pelo pecado, traz escrita em si mesma a realidade da limitação. Conhecemos a objeção que se levanta, sobretudo nesses tempos, à vista de uma vida marcada por graves limitações físicas. Considera-se que é impossível ser feliz uma pessoa enferma ou deficiente, porque incapaz de realizar o estilo de vida imposto pela cultura do prazer e da diversão. Num tempo como o nosso, em que o cuidado do corpo se tornou um mito de massa e, consequentemente, um negócio, aquilo que é imperfeito deve ser ocultado, porque atenta contra a felicidade e a serenidade dos privilegiados e põe em crise o modelo dominante. É melhor manter tais pessoas segregadas em qualquer recinto, eventualmente dourado, ou em reservas criadas por um compassivo assistencialismo,
para não estorvar o ritmo de um bem-estar falso. Por vezes, chega-se a sustentar que é melhor desembaraçar-se o mais rapidamente possível de tais pessoas, porque se tornam um encargo financeiro insuportável em tempos de crise. Na realidade, porém, como é grande a ilusão em que vive o homem de hoje quando fecha os olhos à enfermidade e à deficiência. Não compreende o verdadeiro sentido da vida, que inclui também a aceitação do sofrimento e da limitação. O mundo não se torna melhor quando se compõe apenas de pessoas aparentemente perfeitas, para não dizer maquilhadas, mas quando crescem a solidariedade, a mútua aceitação e o respeito entre os seres humanos. Como são verdadeiras as palavras do apóstolo: o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O evangelho desse domingo, o evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao capítulo 8, versículo 3, apresenta também uma situação particular de fraqueza. A mulher pecadora é julgada e marginalizada pelos circunstantes, mas Jesus acolhe-a e defende-a porque muito amou. Tal é a conclusão de Jesus, atento como está o sofrimento e as lágrimas daquela pessoa. A sua ternura é sinal do amor que Deus reserva àqueles que sofrem e são excluídos. Não existe apenas o sofrimento físico. Entre as patologias mais frequentes nos dias de hoje, conta-se uma que tem a ver precisamente com o espírito. É um sofrimento que envolve a alma, tornando-a triste, porque carente de amor. A patologia da tristeza. Quando se experimenta a decepção ou a traição nas relações importantes, então descobrimos-nos vulneráveis, fracos e sem defesas. Consequentemente, torna-se muito forte a tentação de se fechar em si mesmo e corre-se o risco de perder a ocasião da vida. Amar apesar de tudo. Amar apesar de tudo. Aliás, a felicidade que deseja cada um pode exprimir-se de muitos modos, mas só é possível alcançá-la se for capaz de amar. Esta é a estrada. É sempre uma questão de amor, não há outra estrada. O verdadeiro desafio é o de quem ama mais. Quantas pessoas com deficiência e enfermas se reabrem à vida logo que descobrem que são amadas? E quão grande amor pode brotar de um coração, mesmo só através de um sorriso, a terapia do sorriso. Então a própria fragilidade pode tornar-se conforto e apoio para a nossa solidão. Jesus, na sua paixão, amou-nos até o fim. Na cruz, revelou o amor que se dá sem limites. Que poderíamos nós censurar a Deus nas nossas enfermidades e tribulações, que não esteja já impresso no rosto do seu Filho crucificado? Ao seu sofrimento físico juntam-se a zombaria, a marginalização e a lástima, enquanto ele responde com a misericórdia que a todos acolhe e perdoa. Fomos curados pelas suas chagas. Jesus é o médico que cura com o remédio do amor, porque toma sobre si o nosso sofrimento e redime-o. Sabemos que Deus pode compreender as nossas enfermidades, porque Ele mesmo foi pessoalmente provado por elas. O modo como vivemos a doença e a deficiência é a indicação do amor que estamos dispostos a oferecer. A forma como enfrentamos o sofrimento e a limitação é critério da nossa liberdade em dar sentido às experiências da vida, mesmo quando nos parecem absurdas e não merecidas. Por isso, não nos deixemos turbar por essas tribulações. Sabemos que na fraqueza podemos tornar-nos fortes e receber a graça de completar em nós o que falta dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Um corpo que, à imagem do corpo do Senhor ressuscitado, conserva as chagas, sinal da dura luta que trava, mas chagas transfiguradas para sempre pelo amor.
Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!